É impressionante o quanto você consegue dizer sem falar uma palavra. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e a minha cobertura aqui dos principais filmes indicados ao Oscar 2025 segue agora com Flow, a animação da Letônia, que concorre como melhor animação, melhor filme internacional, que é dirigida pelo Gilts Zilbalodis. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É muito interessante viver nessa era contemporânea do Oscar que certamente expandiu as fronteiras e possibilidades para todo tipo de filme que poderia aparecer em melhor animação. Eu lembro bem quando a categoria começou, né, lá para 2001, se alastrando pelos anos 2000, 2010, ela era dominada pela Disney, pela DreamWorks. Você raramente via algum filme fora da caixa, fora daquele padrão hollywoodiano, daquele alcance mais popular. Eu acho que a primeira vez que vi um filme, né, que não era americano na categoria, que eu realmente prestei atenção, foi o Persepolis lá para 2007, né, porque ele era um filme que tinha uma característica diferente, ele era voltado para um público mais adulto, tinha um caráter político muito forte também. E, né, de lá para cá, ainda mais nessa última década, a gente tem visto como animações muito menores, muito mais artísticas do que o seu clássico filme da Disney, por exemplo, bem ganhando destaque e às vezes até algumas vitórias, o que nos traz aqui ao Flow, que está sendo visto aí como favorito para a categoria de animação. Ele vem, né, do sonho desse cineasta da Letônia, o Gilts Zilbalodis, que trabalha no projeto do Flow desde 2019, a formulação do roteiro, a ideia do projeto, testes, reunião de equipes, de fundos. O Flow, apesar de ser representante da Letônia, é uma coprodução entre a Bélgica e a França, já que o financiamento veio de todas essas produtoras, como a Take 5 da Bélgica e a Sacra Bleu Productions da França, além da Dreamwell, da própria Letônia. E é uma história muito inspiradora. Eu comecei a ler entrevistas com os Zilbalodis, com todo o processo de desenvolvimento, e é fascinante. É literalmente assim um sonho e muito pouco investimento na mão. A animação inteira foi feita no software do Blender, que, caso você não seja do mundo aí da edição, dos programas 3D e tudo mais, o Blender é tipo um dos mais básicos, um dos mais acessíveis também que você pode encontrar, né? Depois talvez do próprio Adobe After Effects, mas o Blender ele realmente possibilita a criação de imagens, de elementos 3D. O meu grande amigo Gustavo Giroto certamente falou muito melhor sobre isso no vídeo dele sobre o Flow, dei uma conferida também, mas assim, quando você fala para profissionais da área que o Flow foi feito no Blender, que uma animação inteira foi feita nesse programa, é de impressionar bastante, porque numa grande produção, numa Disney, DreamWorks da vida, o Blender talvez fosse usado para algum elemento, para alguma parte bem pequena do grande processo de uma animação em 3D. E o resultado, né, o Blender ele começou a ser desenvolvido em 2019 para sair só em 2024 no Festival de Cannes, naquele segmento do Unsant Regard, que é um olhar para produções um pouquinho menores. Ele vem conquistando elogios, ele teve um trailer que acabou viralizando no começo do ano passado. Eu lembro que o meu amigo Otávio Almeida mandou esse trailer, foi como eu conheci a história do Flow. Eu nem poderia imaginar que ele ia caminhar tanto para se tornar um concorrente do Oscar, ainda mais representante de um país inteiro. E é uma jornada muito interessante, é muito bonita mesmo. Eu nem tenho muito falado da sinopse, né? O Flow é essa saga aí de 1h20, muito curta, sem diálogo algum, que segue esse gato numa paisagem meio pós-apocalíptica da Terra. Não tem humanos, não tem civilização, mas tudo começa a ser tomado por uma grande enchente, diversos animais acabam se reunindo num barco, e uma jornada de sobrevivência, ao mesmo tempo de deslumbramento, porque você vai vendo, né, lentamente os vislumbres do que era a sociedade humana, da passagem de seres humanos por ali, mas é tudo contado puramente por visual, por sons, por trilha sonora. Primeiramente, é muito ousado apostar numa narrativa protagonizada por animais onde eles não estão falando. Isso me lembrou Robot Dreams do ano passado, o meu amigo robô, outra animação belíssima que foi indicada ao Oscar, que também não tem diálogos, e o Flow segue essa cartilha. Então é quase um exercício de observação, puramente de interpretação, e eu fiquei meio que encantado com a quantidade de
temas universais que o Flow consegue alcançar, mas sem nunca falar nada, né? Você vai vendo a convivência um pouco difícil desses animais de espécies diferentes, né? Você tem um gato, um cachorro, uma garça, uma capivara, que é a coisa mais fofa do filme inteiro, e um lêmure, né, quase um Madagascar, as aventuras de Pi, já que é tudo dentro de um barco, e a presença aí de uma baleia meio pré-histórica, meio mutante que vai aparecendo por ali, você quase começa a se perguntar se a gente não está, de fato, numa espécie de ecossistema que foi modificado por algum tipo de interferência externa, né? O filme nunca vai te responder essas perguntas, ele está interessado meramente na relação dos animais, nas expressões, nos momentos, né, de pavor, de pânico, de evolução também, o próprio gatinho protagonista, eu chamo o gatinho de Flow, tá? Pra mim o Flow é o gato, ele tem medo de água no início, obviamente, por conta da circunstância do ataque, da urgência da situação, que é muito bem orquestrada, né? Você fica realmente impressionado com o trabalho de animação, é uma animação muito específica, né? Ela não tá mirando no perfeccionismo, naquele realismo ultra Pixar, que a gente vê em alguns filmes recentes, por exemplo, ele é quase uma aquarela ganhando vida, mas o arco de evolução do gatinho, dele ter medo de água e chegar num ponto onde ele tá pulando na água pra pescar, pra compartilhar o alimento com os amigos dele, é muito bonitinho, né? O filme ele tem mini arcos, mini desenvolvimentos e é toda essa jornada, né? Um filme meio difícil de analisar da temática se você não for cena a cena com spoilers, por exemplo. Eu acho que é um tipo de experiência que você tem que sentar e absorver. E é de uma riqueza, de uma beleza muito grande. Eu fiquei impressionado em como o Gintz Zimbaloudes abriu as suas asas aí, porque além de dirigir o filme, ele é um dos co-roteiristas, ele também co-escreveu a trilha sonora, ele trabalhou na parte da fotografia animada, né, das luzes, e também montou o filme inteiro, né, no Blender. É impressionante isso, de verdade. Tem uma entrevista inteira com os Zimbaloudes pro site do Blender, que eu vou deixar na descrição aqui caso vocês queiram conferir. Eu imagino que, né, quem é fã de animação, quem gosta de se debruçar sobre esse tema, sobre esse estilo e o gênero, vai encontrar muitos elementos excepcionais com o Flow. Talvez, se você está procurando uma experiência convencional, uma história, ele possa te deixar um pouquinho devendo, né, porque ele não tem, né, aquela substância no que diz respeito às palavras, os diálogos, as camadas de história. Ele é absurdamente simples e se você aceitar tudo isso, vai ser uma experiência quase perfeita. Eu adorei o Flow, fiquei inspirado mais com a história dos bastidores dos Zimbaloudes, de como ele conseguiu erguer esse projeto e de como ele conseguiu sair assim muito bonito, muito bem acabado e emocionante também. Eu dou até um destaque para os Zimbaloudes como co-compositor, porque o trabalho que ele faz com o Rihard Zarlupi é muito impactante, ele vai daquele elemento mais assustador, daquele elemento um pouquinho mais introspectivo, até metafísico. Tem uma sequência muito bonita que envolve o gato e a garça, onde você não entende exatamente o que está acontecendo, mas ele literalmente, através de um elemento mais surrealista, te escancara o que está acontecendo, qual que foi a consequência de uma determinada ação, e aí você fica realmente impressionado, né? Porque é um filme que ele parece literal, mas aí ele tem alguns escapes, assim, para elementos fora da realidade. E isso foi uma grande caixinha de surpresas. O Flow é certamente uma das experiências mais bonitas dessa temporada. Pra Flow, eu dou uma nota 8. O filme vai chegar nos cinemas brasileiros oficialmente no dia 20 de fevereiro, então eu já deixo a recomendação, assistam Flow na melhor qualidade que vocês conseguirem, no melhor sistema possível também, deve ser uma ótima experiência no cinema, e vamos ver, né, se esse pequeno filme de 3 milhões de euros apenas, que já rendeu 15 milhões de dólares no mundo inteiro, né, esse microfilme, uma jornada tão pequena, vai conseguir conquistar o ouro em cima de gigantes bilionários do ano passado. É literalmente, talvez, o grande underdog da temporada e vou ficar feliz se isso acontecer. É o tipo de história que inspira dentro da tela e por trás dela também. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Flow e qual é a sua animação preferida da temporada. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.